Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe hoje uma figura, uma mulher especial. Uma mulher que se dedica à prestação de serviços para a comunidade. Uma mulher que briga contra a violência da mulher, que briga contra a carestia, contra a pobreza. Enfim, ele impunha diversas bandeiras, não só em prol da mulher, de serviços, prestação para a mulher, como também para a comunidade. Ela é presidente da União Popular de Mulheres, de Campo Limpo e adjacências, Neide Abate. O nome dela completo é Neide de Fátima Martins Abate, é a fundadora desta ONG. Para conversar com Neide Abate, eu convidei a advogada especialista em comunicação, Soraya Câmara. Muito obrigado, dona Neide, por nos atender, estar aqui conosco para uma entrevista no Primeiro Escalão. Obrigado, Soraya. Minha primeira pergunta é o seguinte: o que é a União Popular de Mulheres? Por que a senhora criou esta ONG e qual é a missão desta associação? Muito obrigado. Obrigado de estar aqui. E esta organização, ela começou porque nesta região, há mais de 40 anos que eu vivo lá, porque vivi sempre nessa região. É a região de Campo Limpo e Capão Redondo, né? Adjacências. Lá a violência contra a mulher era muito silenciosa e ela ficava com um assédio muito grande, e os nossos recursos nas delegacias tinha muita dificuldade, porque o retrato falado dos agressores desaparecia. A gente chegou a colocar nos postes os retratos falados só dos agressores, e imediatamente daí 15 minutos alguém tirava. Então era tanta violência que nós resolvemos juntar as mulheres no bairro, que foi lá no Jardim Rosana do Campo Limpo, para que a gente conversasse o que fazer para as meninas, as mulheres, até os meninos, não sofrerem aquele tipo de agressão, que era agressão, estupro, não só isso, mas também assédio e perseguição quando iam para a escola. Isso foi em que ano? Quando a senhora fundou a associação? Isso em 1986, porque... Mais de 30 anos. Mas em 1987 que a gente conseguiu sentar com um grupo de mulheres e começar a elaborar um estatuto, que é um documento, né, legítimo, que é um documento que a gente registra no cartório e que a entidade passa a ser uma entidade com outras garantias, que ela se introduz na sociedade civil, né, como uma entidade legítima. É uma ONG sem fins lucrativos. Isso, e foi por aí que a gente começou. E como a gente não tinha recursos e não conseguia um espaço, a gente alugou um salão, que era um barracão, que não tínhamos nada. As mulheres sentavam numa almofada, que elas mesmas construíram. E a gente lá começava a conversar sobre essa violência e se livrar dela, o que nós íamos fazer. E as mulheres sofriam muito também, eram muitas mulheres grávidas, sozinhas, com uma gravidez de risco. Aí conseguimos trazer algumas médicas que vieram dar cursos para as mulheres. Começamos a aprender a fazer exercícios também num campinho que ali havia de tai chi. Conseguimos fazer uma sala de alfabetização. Por quê? Porque nós começamos a ver que as mulheres não eram alfabetizadas, ou pouco alfabetizadas. E a primeira sala que nós fizemos foi tão interessante. Lá dentro desse barracão, a professora queria fazer o curso de pedagogia, não tinha condições. Mas ela passava tanta necessidade que a gente começou a dar como salário uma cesta básica para ela. Cada uma trazia um quilo. Sim. E a gente dava a ela essa cesta básica, que é a Iracema,
que hoje ela é uma pedagoga. Isso que para nós dá muita gratidão, porque hoje ela é uma pedagoga que passou no concurso em Itapecerica, dá aula lá como professora, e já é uma senhorinha de bastante idade. Antes de passar a palavra à Soraya, hoje se fala muito em empreendedorismo, se fala muito em empoderamento da mulher. A senhora é uma empreendedora nata e uma mulher que preside uma entidade extremamente importante neste campo de atuação. Como é que se divide hoje a entidade que a senhora preside? Quantas mulheres compõem a entidade e como é que é feita a divisão de tarefas de cada núcleo que deve compor esta União Popular de Mulheres? Sim. Como evoluímos e também a sociedade evoluiu, nós conseguimos ter um grande número de mulheres idosas. Aí, em 1995, nós conseguimos, da Prefeitura de São Paulo, um convênio para organizar um núcleo de convivência, que foi feito lá no Capão Redondo. Sim. Essa convivência de mulheres idosas e idosos, hoje tem mais de 400 idosos nesse núcleo, que se chama Vida Ativa, escolhido o nome por eles mesmos. Está numa casa de aluguel, porque nós não conseguimos um espaço onde nós temos que assumir esse aluguel, que está muito difícil para nós, mas esse espaço de convivência tem um convênio com a prefeitura, onde os idosos têm uma psicóloga, uma assistente social, uma gerente e 2 operacionais para ajudar nessa convivência. E isso foi o que a gente conseguiu para os idosos. Além disso, tem mais 2 núcleos desses, esse funciona 8 horas, tem mais 2 núcleos meio período, que também é um convênio que a gente concorre, passa por uma audiência pública e tem uma seleção e a gente conseguiu. Só que nós temos, além disso, que foi um sucesso, esperamos 25 anos, uma casa que se chama Centro de Defesa da Mulher, no Campo Limpo, onde a mulher vem e ela é orientada, sempre ela vem com uma situação de violência, ou moral ou física. E esse serviço atende por mês mais de 100 mulheres aqui na região. Depois desse serviço, há 2 anos e alguns meses, nós conseguimos um outro serviço que é completamente acima desse, que é acolhimento. E que é um lugar de guardar a mulher por mais ou menos 25 dias, que é uma casa de acolhida fechada na Zona Norte. E esta casa recebe a mulher com os filhos abaixo de 8 anos e ela é dia e noite, ela funciona onde as mulheres vêm totalmente sem autoestima muito baixa, sem mais vontade de viver, e ali a gente faz um esforço muito coletivo de fraternidade, de carinho, de amor, para que ela saia dali e vá em busca de uma vida melhor, porque ela está totalmente estraçalhada. Ela vem com a sacolinha, com a chupetinha e às vezes com o bebê na barriguinha, e ali ela recebe o banho, a roupinha, a comidinha, e ela vem com muita fome. E ali a gente abraça essa mulher no sentido figurado, mas ela é abraçada psicologicamente. Se vocês forem conhecer, iremos conhecer. Vocês vão ver que interessante que é. Estou vendo que a Soraya está ansiosa para entrar na conversa e fazer uma pergunta. Por gentileza, Soraya. Eu tenho várias perguntas aqui que acho que interessam a todos, né? Sem dúvida. Mas uma delas que eu vou começar, como a senhora trabalhou sempre contra a violência, e em específico contra a violência da mulher, na opinião da senhora, quais são os motivos de assassinatos em relação à mulher no Brasil? Na realidade, quais são os motivos? A senhora poderia falar sobre isso? Hoje se fala muito em feminicídio, né? E Sim. já existia na época que a senhora Sim, criou. já existia. Aonde? É que a gente precisa, a nossa visão é o seguinte, a gente precisa investir muito em educação.
e numa educação muito mais avançada do que está aí, porque se os nossos governantes investirem em educação, numa educação ligada à família, porque aí vem os compromissos da família e os compromissos do Estado. Se tiver um investimento maior, vai melhorar essa coisa de não ter tanta violência. Porque as pessoas ficam numa situação, a família fica numa situação muito difícil, porque começa ali ter aluguel, alimentação, a esposa que não consegue um trabalho ou se realizar profissionalmente, ou muitas vezes a forma que esta família foi educada, o machismo, que é um principal... O machismo é preponderante. O principal nisso tudo é o machismo. E a nossa sociedade é terrivelmente machista desde os tempos anteriores, lá no passado, em que a mulher foi criada submissa, e essa submissão, que não trouxe a igualdade de direitos, trouxe essa violência. E a violência, vendo que o homem é o mais forte, é o mais poderoso, que tem que ser o autoritário, que tem que... ser o provedor. Isso, essa coisa do provedor, no tempo que nós criamos a nossa organização, as mulheres não podiam trabalhar, porque os maridos falavam, eu sou autossuficiente para cuidar dessa casa. Então, por que você vai trabalhar? Então, a profissionalização da mulher é muito importante, que elas tenham, naqueles tempos, quando a gente conversava numa roda de conversa com as mulheres, qual é o seu sonho? O meu sonho é ter uma profissão. Ela já falava. A senhora acha que a libertação da mulher do jugo masculino, do homem autoritário, do provedor tradicional, é um dos fatores que, de repente, propicia e leva à violência contra essa mulher? Sim, quando a mulher se empodera do que ela tem para dar, que ela tenha uma liberdade de ter o seu próprio salário, aonde ela possa administrar o seu salário e dizer, eu quero comprar este batom, eu quero comprar este perfume, eu quero comprar aquela blusa, que é o dinheiro que ela ganha, ela começa a ser ela. E ela é um ser, como todos os outros seres, com esse direito. Então, nós fomos lesados, as mulheres foram lesadas nos seus direitos, foram lesadas na família, sempre o pai sempre disse, você é mulher, não precisa disso, você vai ser mãe, para que você vai estudar? Lá os antigos, para que você vai fazer isso? Deixa para o seu irmão. Você não pode jogar futebol, antigamente, sim, porque o futebol é um esporte do homem, não da mulher, sendo que ela poderia ser uma ótima esportista, né, atleta. E eu queria dizer que hoje, por exemplo, nós já estamos conseguindo, nós temos um Sebrae aí que pode ajudar as mulheres a se profissionalizar. Precisa ter condições dela ser uma empreendedora também no que ela gosta, ou fazendo a sua arte, que ela pode aprender artes, costurar, ou fazer pão, outras coisas. E nós temos essas oficinas. Na nossa casa-mãe, que é lá no Sampaio, nós fazemos vários cursos. Hoje estamos conseguindo ter curso de espanhol e as mulheres procuram curso de espanhol. Nós estamos procurando ter cursos de pão, de fazer pão, e ela faz um pãozinho, pode até vender. Isso na sede. Porque aonde tem os convênios, já tem oficinas especiais, sim, dos convênios. E hoje a senhora acha que a situação da mulher no Brasil está como, no dia de hoje? Hoje a situação da mulher já avançou, mas ainda tem muito que se fazer, porque nós estamos vendo todos os dias morrer mulheres. Todos os dias. Isso nos angustia demais, porque isso faz com que está sinalizando que não foi feito tudo que precisa. Fruto da violência. Isso, fruto da violência, e é violência brutal, e não é só numa
classe Em social todos mais os segmentos sofrida. da sociedade. Todos os segmentos, nós temos advogadas sendo perseguidas pelos seus maridos, que são homens que participam da própria polícia, muitas vezes. Esclarecidos, né, teoricamente. Isso. Nós estamos vendo mulheres, a nossa... Por isso que fica essa desintegração. E as crianças vendo isso. As crianças convivendo com essa violência na família. Mas qual é a atuação da entidade que a senhora preside no sentido de penalizar os autores dessa violência? Então, que trabalho que a senhora faz no sentido de buscar a penalização desses autores da violência? Nós, olha, a sua pergunta é muito boa, porque quando a gente se organizou, já ajudava a conscientizar a mulher de ir ao encontro do seu direito. Só que é muito difícil uma mulher violentada, ela conseguir falar. Tem mulheres que demoram meses para conseguir falar a violência que ela sofre dentro de casa. Mas para ela chegar a isso, ela vai para uma oficina no nosso serviço e lá ela vai fazer uma oficina ou de dança, ou de tai chi, ou de pão, ou de alguns trabalho manual, para que ela tenha aquela convivência e ela fala, aqui eu posso acreditar e falar o que eu sofro. Porque para ela sair de casa, ela é monitorada por um senhor que está lá, que se ela tem um celular, ele monitora onde ela está, o que ela está fazendo, não concorda com várias coisas que ela toma iniciativa e persegue, essa é uma candidata a morrer. Mas até ela perceber que ela está no caminho da morte, nós estamos com uma última mulher que ontem eu pude entrevistar, que está nesse caminho de morrer, porque é o terceiro relacionamento dela, ela já tem 2 filhas, que essas filhinhas estão presenciando os maltratos dela, mas ela não tem para onde ir. Não tem ninguém, ela não tem para onde ir. E ela tem que criar uma condição de enfrentar isso. E ela vai ter que enfrentar um BO, ela vai ter que enfrentar um serviço que a ajude a ter consciência, ela vai ter que começar a ter um dinheirinho dela, porque todo dia ela tem que pedir para este homem, que é cruel, um dinheirinho para comprar um pãozinho, porque ela mora com ele, porque ela não tem nada, porque ela já veio de um relacionamento, uma mulher jovem de 31 anos, com 2 filhas já grandinhas. A situação complicada. E aí, onde pôr essa mulher? Como ajudar ela a se empoderar de ter o salário dela, o emprego dela, e ela com o currículo para cá? Pode falar? Pode. Eu gostaria de saber, vocês, a UPM, União Popular de Mulheres, apoia os movimentos sociais de moradia. Sim. De que forma vocês apoiam? Ah, sim. Um dos grandes problemas da mulher e das famílias, mas principalmente da mulher sozinha, e tem muitas hoje sozinhas com seus filhos, que é mãe e pai, é pagar aluguel. Então, foi criado em São Paulo e no Brasil um movimento de moradia legítimo. Existem vários. Esses movimentos de moradia deviam ser mais apoiados pela imprensa, pela sociedade civil. Por quê? Eles inscrevem a pessoa, eles têm todos os dados daquela família, tudo. E com o programa que tem da habitação, que são as Coabs, tudo isso. A Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, da Prefeitura, não apoia as suas iniciativas? Pois é, esses movimentos, essa secretaria, ela recebe esses movimentos para saber que eles estão com 40, 50, 100, tem gente com 1000 inscritos nesse movimento de moradia. Nós não estamos dirigindo nenhum movimento de moradia, porque nós temos muito na questão da violência, muita tarefa, muita demanda. Mas nós temos
fazemos o seguinte, nós abrimos o nosso espaço para o movimento se reunir. E lá na nossa sede se reúne movimentos de moradia grandes, com mais de 100 pessoas, e que estão organizados e que estão em contato com as secretarias, como o senhor falou, que é isso mesmo, e estão esperando, só que eles são muito lentos. Muito lento. O poder público. O poder público é muito lento. A senhora já pediu uma audiência com o secretário da Habitação de São Paulo? Sim. Para ele receber e a senhora expor, explicar para ele todo esse problema que a senhora enfrenta, que a senhora luta para mitigar, para diminuir, para encontrar um padrão de vida decente e digno para essas pessoas, para essas famílias? Sim, na nossa diretoria tem mais de 6 mulheres, que nós somos em 14, tem a executiva e o conselho, que estão em contato com a secretaria, marcam audiência, muitas vezes precisam ir atrás de um político, e dá muito receio, porque não é todos os políticos Sim. que vão fazer isso corretamente, não é, porque a nossa política hoje não está muito correta. Então, nós estamos indo, já tem mulheres que conseguiram sua moradia, já estão pagando mensalmente o seu apartamentinho, em geral hoje são apartamentos, né? Estão na fila, mas as filas são imensas, 2.000, 3.000 nós temos de espera na lista de demanda. Este é um problema muito grande para as mulheres e para as famílias, mas as mulheres, por quê? Exige uma renda, olha como é difícil, uma renda, que alguém da família esteja empregado. Tem os critérios que ainda, na nossa sociedade, ainda tem que estudar melhor essa questão. E esse problema gera violência, né? Muito. Muita violência. Muita Séria violência. lógico, né? Gera porque a mulher ela não tem como pagar o aluguel assim. Paga o aluguel todo mês e tudo vai embora. Ela não consegue fazer uma poupancinha, nem que seja de R$ 2 por mês. Mas uma mulher que está na situação de vítima de violência, uma coisa que a gente orienta é assim, você tem R$ 10, guarda 2 nesse mês até você ter R$ 10, porque a hora que você precisar fugir da faca, fugir da violência cruel, do isso. Pois não existe a senhora não denuncia para o poder público, a segurança pública do município, do estado, esses problemas de que antecedem um prognóstico de violência iminente? Denunciamos, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, foi muito bom lembrar disso, porque a Lei Maria da Penha trouxe para a gente... Ela protege. Muita coisa. Nossa, essas medidas que a Lei Maria da Penha trouxe para nós, nossa, foi extraordinário. Depois que veio a Lei Maria da Penha, é que a gente conseguiu se organizar melhor. E a delegacia de atendimento à mulher, não existe essa delegacia em São Paulo, dona Anísia? Existe, mas ela está muito fragilizada, porque a delegacia da mulher precisava ter psicóloga, assistente social. Não existe? Existe, mas não existem profissionais. Precisava ter uma psicóloga, uma assistente social, precisava realmente que a mulher fizesse o BO e tivesse um atendimento de acolhida. Agora, uma delegada sozinha, naquela delegacia, como que ela vai... O problema é imenso, o problema é grande demais e ainda não tem essa sensibilidade dos governos. Todos os governos, existe uma casa que tem em alguns estados, acho que só em 2, parece que é na Paraíba, no Ceará, chama Casa da Mulher Brasileira. Essa Casa da Mulher Brasileira, ela reúne todos os serviços. Esta casa, nós temos aqui, está construída, ainda não foi colocada em funcionamento. Isto é uma coisa muito desgastante para as mulheres, porque se essa casa for aberta, rápido, e está lá, já são 3 anos. Aqui em São Paulo, que lugar? São Paulo, lá próximo à zona, como é que chama ali, perto da Avenida Tiradentes, é naquele bairro próximo ali ao Brás. Sim. Está lá pronta a casa, é uma casa enorme,
pronta para todos os serviços, não foi colocada em funcionamento. É a única que vai atender por quê? Não todos foi? esses... Falta verba, falta dinheiro para a senhora concluir? A justificativa que a gente sabe dos nossos governantes é que tem pouca verba, que não, mas ela foi planejada nos governos anteriores por um governo que era Dilma e teve toda aquela coisa de impeachment e aí ficaram presos nisso. Não pode ficar preso tem que no serviço. Um governo bom não tem que se prender a isso, aquele partido. Tem que se prender. Suprapartidário. Isso, suprapartidário, aqui no nosso serviço. Tanto né, que a Soraya? UPM, a União Popular de Mulheres, não tem vínculo partidário, né? Não tem vínculo nem partidário. Religioso. Não pode, porque nem nós... religioso. Isso, Aliás, Soraya. falar em religião, a senhora tem uma ligação com a Igreja Católica. Tenho. Eu vi no seu histórico. Tenho. Qual é o apoio que a Igreja lhe dá nessa iniciativa da União Popular de Mulheres? Existe alguma ligação? E pergunto mais, além da Igreja Católica, outras igrejas de outras religiões apoiam a senhora nesse trabalho da União Popular de Mulheres? A gente procura as igrejas. É muito pouco o apoio que a gente tem. Porque a gente esperava mais apoio das igrejas, porque nós atendemos tanto os pentecostais, como todos os evangélicos, todos os católicos, o pessoal de matriz africana. Nós não fazemos diferença, porque para nós, eu tinha uma convicção da teologia da libertação, todos somos filhos de Deus. Todos. E se você é filha de Deus, filho de Deus, todos têm os mesmos direitos. Foi assim que meu pai ensinou. É verdade. Então, na criação da UPM, União Popular de Mulheres, há uma inspiração socialista? Sim, porque é uma inspiração assim de fraternidade. Jesus não foi aquela criatura que morreu para nos salvar? Que deu todo a sua vida para nós. Ele ensinou tantas coisas no Evangelho que falam de repartir o pão, que nós precisamos repartir. Para nós, nossos grupos todos gostam de fazer uma oração quando perde um ente querido, quando está doente. Todos fazem oração, mas essa oração universal. Posso fazer uma pergunta Pode, agora sobre alfabetização? A senhora alfabetizou jovens através, por meio da pedagogia de Paulo Freire. Sim, Paulo Freire. Ou já existiu, e hoje existe um trabalho de alfabetização na UPM, baseada na pedagogia de Paulo Freire? Existe. Nós temos 3 salas que alfabetizam lá, que são pessoinhas, a maioria de idade, mas tem alunos de 18, 19 anos. E essa é um MOVA, que é um serviço da Secretaria da Educação, graças a Deus, né? Que dá uma ajuda de custo para as professoras, que é muito interessante você entrevistar uma aluna que agora vai no ponto de ônibus, consegue ler o nome do ônibus, né? Não precisa mais ficar perguntando. Não interrompendo a senhora, mas já interrompendo, desculpa. Para o nosso telespectador entender, o nosso internauta, o que é uma alfabetização pelo método Paulo Freire? Assim, em linhas gerais, sendo bem sucinto. Paulo Freire, ele ensina a partir da vida, a partir do que você faz. Então, você está fazendo uma comidinha na panela, sim, aquilo é uma cultura. Você vai fazer uma comidinha, você vai pôr a panela no fogo, você vai pôr o arroz ou vai fazer o feijão, ali você já está transformando, porque você vai tornar aquele feijãozinho, aquele arroz gostoso. E as aulas de alfabetização vêm daí? E as aulas de alfabetização a partir dessa metodologia que é o que você faz. Então, você está lidando com dinheiro, vai aprender você contar o dinheiro, quanto você gastou lá para comprar um pãozinho. Se você tiver que dividir o pãozinho, quanto que você gastaria? 4, 5, você teria que comprar mais pãezinhos. E é muito interessante porque esses alunos, eles são muito felizes. Se você chega lá, é uma alegria. E eles gostam de ir para lá
porque vem alguns alunos especiais que não são quase aceitos em nenhum lugar, e ali ele se torna uma família, né? Um grupo muito familiar. E a nossa história, porque o Paulo Freire, se vocês forem estudar, ele tem uma pedagogia que é muito interessante, assim, a simplicidade, a bondade, aquele velho... Eu conheci. Conheceu? Porque na PUC. Na PUC. Quando eu estudei na PUC. Essa pedagogia para nós, no tempo da ditadura, nós, que eu era mocinha, e a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, nós sofremos muito. Nós tínhamos um grupo de jovens que alfabetizava nessa região de Campo Limpo. Não existia essa organização, mas a gente tinha que alfabetizar escondido. Nós íamos para as casas, reuníamos 4, 5 alunos e dávamos aula. Não tinha nem luz, a gente usava a lamparina. E as pessoas aprenderam a ler. Começaram, a gente levava um recorte de jornal e dali a gente começava a conversar, letrinha por letrinha. Tinha gente que era pedreiro, tinha a pazinha do pedreiro, a gente começava ali com a letra P, aí a família da letra P. Desde o início do programa, a senhora já passou por vários ministérios, várias secretarias, nas suas explanações Sim. sobre a União Popular de Mulheres. Secretaria de Economia, Secretaria de Segurança Pública, Ministério da Justiça, da Habitação. A senhora não é nem prefeita nem governadora, mas poderia ser de fato e de direito, porque a senhora conhece o assunto e trabalha em prol de todas essas áreas. Sim. A senhora já foi candidata Não. a algum cargo público? Porque o poder público precisa de uma cabeça como a sua, de uma mulher arrojada, de uma mulher empreendedora que não busca, é incansável nesse trabalho que a senhora executa. E que consegue resultados, né? E consegue resultados. Por quê? Porque a senhora seria uma grande colaboradora da sociedade brasileira, dona Neide. Eu acho que para uma pessoa como eu ser candidata, tem muitas pessoas preocupadas como eu, com a situação do nosso povo, com a evolução. Nós poderíamos ter um país muito melhor, muito melhor. Mas eu acho que eu nunca me candidatei, mas eu acho que tem aí pessoas boas, não é falar palavras boas. Isso, pessoas com compromisso. Com compromisso. Porque Este é o termo. Nós, por exemplo, de atitude também. Porque muitas vezes você se mostra que está com aquele compromisso, mas a atitude não é coerente. E essa atitude, para mim, é fundamental num parlamentar ou numa parlamentar que saiba dar nós temos um país lindo, eu vejo assim, com tanta criança maravilhosa. Eu vejo os nossos jovens que foram criados, a maioria que estão lá conosco, criados só com mãe. Eles falam ontem mesmo, o Pablo e o Wesley falam para mim, eu tive um pai ausente, mas agora eu não paro mais, eu quero aprender tudo. Um menino de 18 anos quis aprender costura, gente, conosco, que nós temos um serviço... Oficina, ele quis, costurou a roupinha dele. A senhora é um exemplo, dona Neide, a senhora trabalhou na roça. Sim, trabalhei. Na agricultura, e a senhora se transformou numa mulher de valor, presidindo uma entidade que realiza ações em prol da coletividade. Não, e como a senhora disse, a senhora sentiu a pobreza perto da senhora, né? A senhora viveu, né? Como a senhora disse, né? Momentos, né? Eu queria até dizer para vocês estão me proporcionando... A senhora impunha uma bandeira, né? Sim. Contra a pobreza, contra a carestia. Eu digo sim, o que vocês estão fazendo comigo aqui, eu queria sim, que as pessoas que têm hoje o que comer, que têm o conhecimento, que não guardasse só para si. Sabe por quê? Se eu conseguir, não só o que eu tenho de comer, se nós, cada um, conhecer o nosso conhecimento, nós devolvêssemos esse conhecimento para a nossa
região, para a nossa comunidade, para nossas pessoas, nós teríamos um país melhor. Mas se cada um de nós fizéssemos a nossa parte. A senhora faz referência também ao trabalho voluntário, né? Isso. Sabe por quê? Eu acho que nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de vir e nos ajudar, por exemplo, com o seu conhecimento. Porque o conhecimento é um outro alimento, é o alimento das ideias. E o conhecimento foi pouco feito. Esse conhecimento fundamental da gente ser gente, da gente ser valorizado, do homem. Quanto que é tão bonito ver um homem e uma mulher, os dois juntos, né, num casal, ou então duas mulheres, dois homens que fazem outras opções sexuais, né? Que é a democracia, que a gente tanto quer, que a gente não quer perder nem a democracia. O que a senhora está falando é de uma grande importância, e quando a senhora falou antes sobre a ação, a atitude. São Francisco de Assis dizia, né? Sim, foi o tempo querido. que eu acreditei em palavras. Eu acho que falta isso nos políticos, a ação. E falta isso na vida também pessoal, muitas vezes, né? As pessoas precisam ter atitude, não só falar. Né? E eu acho que esse é um ponto crucial, a ação. A senhora tocou num ponto maravilhoso para solucionar, ajudar a solucionar a sociedade de muitas coisas. O nosso tempo está se esgotando, temos mais 3 minutos. Por falar em ação, bem colocado pela Soraya, quais são os projetos e as ações que a senhora está executando hoje na União Popular de Mulheres, para os próximos meses, até o final de 2019? Os nossos convênios, nós estamos querendo que a prefeitura nossa, da nossa cidade, onde a gente vê que todos nós pagamos impostos e eles têm que retornar de alguma forma. Uma das formas são os programas sociais, que estão sendo balançados nesse momento. Estão sendo ameaçados por descontar 15% desses trabalhos sociais. Outra questão, isso na parte municipal, da parte estadual, nós temos no Fundo de Solidariedade programas que os outros governos fizeram que são interessantes, não devíamos perder. Estão parados desde que entrou o novo governador, com todo o respeito ao direito que ele ganhou, a eleição é um direito. Nós pedimos para o João Dória que volte os projetos do Fundo de Solidariedade, que um é o nosso, que já formamos esse ano mais de 20 mulheres e homens também na costura e não temos dinheiro para pagar os professores, estamos sem um vintém. E o que o governador tem feito nesse campo? E nós estamos esperando, nós estamos em maio, terminando maio, o grupo estava planejado pelo outro governo, que era substituindo o Alckmin, veio o Márcio França. E nós fizemos um planejamento com o Márcio França, e esse planejamento foi virado a página, devolvemos o dinheiro e pedimos para que essa sensibilidade não fique olhando outras coisas, venha olhar o que é feito, venha ver. Nós somos um livro aberto, venha ver o que nós fazemos, porque isso é necessário, esses programas sociais precisam continuar, porque ali a iniciação dessa mulher na costura, que é tanta vontade que ela tem de ter uma profissão, e outras profissões, tem outras, que eu não vou me estender, porque é muita coisa. Outra coisa, nós trabalhamos o que podemos de programas sociais, dando aula, estamos dando aula de várias questões, e não temos ajuda para pagar um aluguel. Esse é um pleito que a senhora faz para o governador João Dória. Para o governador, nesse momento, por favor, estou pedindo isso. Perfeito, dona Neide. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito a sua participação no primeiro escalão. Soraya, muito obrigado. A União é tema para outras entrevistas. A senhora tem um mundo de realizações, de informação, que nós vamos convidá-la mais uma vez futuramente. Muito obrigado, muito obrigado. O primeiro escalão volta na próxima semana. Até lá. Bye.